Opa! Muita gente pediu e vamos lá, né? Tridáquinas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Maravilhosos animais, hein? Bora! Fala, povo das águas! O Alberto de volta. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai e mamãe, aos meus seguidores, à minha família. Obrigado à minha esposa. Tédio, é dessa bumbum de fora. Faz isso não. Faz isso não. Pessoal, estão preparados para um vídeo longo? Ou não? Será? Curso básico de aquarismo. Nele você vai achar muitas informações, onde você vai ter bastante start para saber o que fazer. Tá? Além disso, o livro Aquários Marinhos de Recife de Coral, corais, montagem e manutenção, juntamente com suplementos Aquashow, cálcio, buffer, magnésio, iodo e carvão ativo sem fosfato. Que mais? Luminárias Aquashow, as híbridas. Quer ter uma tridáquina? Fala comigo. Eu vou fazer um projeto para você daquela iluminação que você vai ter a bela tridáquina que você quer. E que mais? Não caia em cilada, hein? Tem luminária Aquashow no mercado, que não é luminária Aquashow. Fala comigo. DDD 11 986 48 8382. E deixa eu aproveitar, né? Porque eu tô aqui, ó, dá uma olhada. O livro Aquários Marinhos, Aquários de Recife de Corais, do Rômulo Queiroz, meu amigão aqui. Ele tá com uma promoção especial, viu, pessoal? Para o livro digital. O livro vale muito a pena, eu tenho o meu exemplar, está autografado, né, com a dedicatória, tudo. Quem tiver interesse aí, ó, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá? Vale muito a pena. Eu tenho outros vídeos falando sobre os livros, e quem tiver alguma dúvida e não conseguir, fala comigo que eu encaminho aí, dou o contato do Rômulo para vocês, tá bom? Enfim, vamos lá. Olha, eu não gosto, literalmente eu não gosto de fazer vídeo lendo. Eu gosto muito de estudar, de me informar sobre aquele assunto em questão, para depois a gente trazer aqui e fazer o bate-papo. Isso é legal, isso é bom, porém tem um lado meio estranho, meio ruim, que é o que a gente está sempre fugindo do ponto principal. Aliás, reclamaram outro dia disso aí. Você foge muito do assunto, você enrola demais. Ô, Alberto, isso que você não aprende direito, né? Faz as coisas tudo errado, esse menino. Enfim, mas eu gostaria de falar um pouquinho antes de falar da tridáquina, algo que está, inclusive, ligado à tridáquina, porque é um dos fatores que precisa existir para que a tridáquina tenha sucesso dentro dos aquários. E esse assunto surgiu porque nos últimos 2 vídeos a gente comentando sobre iluminação, e aí o Reinaldo Shen falou sobre as tridáquinas do Havaí, né, do aquário público do Havaí, que sobreviveram muito bem durante 30 anos e que de repente morreram, né? E aí o Alex Correia fez uma menção que ele trabalhou, né, no aquário público lá do Havaí, ele é funcionário lá, e aí ele mencionou algumas questões que foram levantadas no sentido de trazer o esclarecimento dessa ocorrência fatídica, né, que levou à morte das tridáquinas. Independente disso, basicamente tridáquina são 3 coisas que você precisa tomar muito cuidado no aquário. São 3 coisas que não podem, de fato, faltar, né? Tem que estar perfeito. Luz, o cálcio, e isso leva, consequentemente, ao que eu vou falar sobre a questão da água. Luz, cálcio e a ausência de predadores, tá? Esses são os principais fatores. E assim, estudando, eu peguei 2 livros dentro disso,
em cima, inclusive, do comentário do último vídeo, sobre na metodologia do Alberto Bacelar, onde eu mencionei que a água do mar é água do mar, em qualquer água do Atlântico, que é igual a água do Pacífico e tudo mais. Quimicamente falando, a nível de equilíbrio iônico, blá blá blá, reserva, blá, é óbvio, é claro que existe sim diferenças. Porém, eu vou ler o que o meu amigo mandou, tá? E o que eu achei muito legal, muito legal. Eu pedi autorização para ler, ele concedeu a autorização, mas ele preferiu deixar o nome de fora, porque ele falou, eu não sou haters, tá? Não é uma crítica, mas eu sou biólogo, admiro o seu trabalho, enfim. Então, deixa eu ler o que ele falou sobre a água, e isso é bem legal, e aí eu explico o que eu mencionei com ele. Eu sou biólogo, trabalho em laboratório de análise e aquarista marinho. Então, eu gostaria de afirmar que tenho gratidão pelo conteúdo dos seus livros, dos seus vídeos, né? E que, assim como outros que contribuem para o aquarismo. Tomei a liberdade de enviar um textão e não quero que leia em vídeo, tá? Concordo com as suas afirmações. Ele pediu para não ler em vídeo, mas eu disse que eu ia omitir a fonte, então, né? Uma bobagem também, porque não tem nada demais, meu querido. Mas vamos lá. Com as suas afirmações, na grande maioria dos casos, concordo com 90% de tudo que você afirma. Dito isso, o meu comentário veio no privado, pois se trata de sugestões e observações. Não sou hater. Com o objetivo de fazer você refletir. Vamos lá. No vídeo de hoje você afirma sobre a equivalência das águas de todos os oceanos. E isso não é verdade. Existem diferenças significativas nas concentrações dos elementos químicos diluídos, além da quantidade de sólidos dissolvidos, oriundos de rio, da água doce, como nossa costa predominantemente turva, em função da água do rio Amazonas, babau, que são distribuídas ao longo da costa. Ele explica tudo isso, tá? Essas características impactam a evolução da espécie ao longo de milhares de anos. Corais de características diferentes, menos fotossintetizantes principalmente. A água natural na nossa costa pode ser utilizada muito bem, só que deve ser corrigida em reserva alcalina para estar adequada aos nossos corais. Aí eu vou falar sobre isso. A Biomarine deve fazer isso com certeza, a correção da água da reserva. Creio que o seu viés com relação a teste levou a essa interpretação. Sinto falta das lives do Baço, no estilo dos anos Baço, né, uns anos atrás, e onde a pauta era livre, sem viés de interesses comerciais. Eu, particularmente, acabo tendo ranço com essas questões dos patrocinadores, dos patrocínios, faz parte, meu amigo. E me esforço a respeitar isso. Quando o assunto é iluminação, já estudei muita física e por essa questão concordo muito contigo nesse aspecto. Fótons são fótons. O que muda é o comprimento de onda e a quantidade e intensidade. Interpreto as diferenças de um modo simples. T5, chuveiro fraco. HQI, chuveiro médio. LED, uma ducha forte com pouca distribuição. Ele deu essa comparação, eu achei interessante, né? Tem as suas analogias. Ele falou também sobre a questão de discordar de eu não fazer teste, que eu podia fazer um aquário de Instagram, e nesse aquário de Instagram eu mostraria sobre os testes, mostrando que as coisas que a gente faz funcionam e tudo mais. Bom, vamos por etapa. Eu mencionei com ele que sim, a Biomarine faz a captação, eu vou explicar aqui como é que a Biomarine faz, tá? Aliás, está aqui o que a Biomarine, eu pedi para a Biomarine me responder, mandei para eles o assunto, né? Eles me responderam, o Flávio, obrigado Flavinho, valeu de coração. Uma empresa maravilhosa, a Biomarine, gente, muito legal, os caras são muito responsáveis, muito responsáveis. E aí, em cima disso, o que aconteceu? Assim, pegando primeiro essa questão do teste, eu já fiz durante 3, 4 anos, 5 anos antes de eu ter a loja. Então, quando começaram a surgir os testes, e eu fui comprando e fui fazendo o teste, e verifiquei que aquilo que eu estava fazendo antes, com aquela posologia, dava certo sem fazer o teste, foi aí que eu acabei me isolando. Eu percebi muito mais que o grande problema em si não é a monitorar se o cálcio está em 400 ou está em 500, se o magnésio está em 1.200 ou está em 1.400, se a reserva está em 7,6 ou está 8, sabe? Eu percebi que o que mais importava era estar mudando isso. E justamente uma coisa que o teste traz de problema
você, se não tomar cuidado, você está querendo ajustar as coisas para que tudo case dentro daquilo que eles consideram o parâmetro ideal. Tá? Então, de repente, você está com um equilíbrio iônico perfeito, maravilhoso, e vai lá, pá, o cálcio está um pouquinho mais alto, aí você resolve mudar, e aí descamba tudo. Então, assim, uma metodologia onde o fundamento, como é o caso, por exemplo, de quem usa o bale no barraco, etc, 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 você tem que fazer de acordo com aquela técnica preconizada pelo fabricante, pelo realizador, pelo idealizador daquela técnica em questão. Faça, e aí vai dar tudo certo. Agora, a questão de ficar mudando, né? Eu uso o sistema do Alberto, mas no sistema do Alberto eu percebi que o cálcio está um pouquinho mais alto do que eles consideram. Ao invés de estar 450, está 470, 480. Aí eu tenho que corrigir isso. Alberto, eu devo diminuir o cálcio? Não, porque isso é dado de acordo com o consumo. Mas, Alberto, se eu medir e ver que está mais alto, eu não posso diminuir o consumo de cálcio e ter economia? Não, porque só o que você vai gastar para monitorar isso já gasta mais do que manter dentro dessa posologia que a gente indica no consumo de médio. Mas, independente disso, tudo isso que ele comentou, eu já fiz esses testes. E eu estou com outros planos em mente aqui, né, a respeito disso. Em relação à água que vai levar ao caminho para a gente chegar na questão da tridacna, funciona o seguinte. Alberto, vamos lá. A captação é assim. Tudo começa com a definição e a condição do clima, o que pressupõe, na verdade, uma abordagem relacionada à pluviometria, índice de chuva, condições de maré e também a condição de ressaca do mar. Então, se está chovendo muito, não pega nada. No mar tem ressaca e não se pega água. Se está com uma maré muito extrema, também não. Uma maré muito baixa, uma maré vazante muito extrema, você também não deve fazer a coleta. Estou falando isso aqui, eu tenho um vídeo falando sobre coleta de água. 2 vídeos sobre água natural. Tá? Assistam, vale muito a pena e complementa. Inclusive eu trago detalhes sobre essa questão. Então, a gente busca estas condições sempre, a nível de empresa Biomarinha, para que a gente possa pegar uma água com perfil mais oceânico, né? Opa, chegou onde eu queria. Só essa frase, perfil mais oceânico, meu querido biólogo que comentou sobre as diferenças, é nesse aspecto que, utilizando uma água do Pacífico, do Atlântico, do Mediterrâneo, uma água com parâmetros oceânicos constante, mesmo que aquele organismo não seja daquele mar em questão, sem a intervenção pluviométrica, sem a intervenção de rios, sem a intervenção de poluição. É claro que quem mora em Fortaleza, acredito que toda a região ali, o pedacinho do Piauí, Maranhão, não vai ter como utilizar água natural, não tem como, tá? Porque a água do mar, apesar de pode estar livre de poluição, mas ela é turva. Eu tenho nos princípios básicos, ou na qualidade da água, não lembro, tem um vídeo de uma das palestras que eu ministrei, onde eu falo sobre as formas de você, só de olhar, é claro que é muito subjetivo e exige um pouco de experiência, sim. Tá? Mas só de olhar, seguindo aquelas coisas básicas que a gente mostra nesse vídeo da palestra, no congresso internacional que eu ministrei, ali você já tem uma boa indicação de que se aquela água serve ou não, tá bom? Então, nesse quesito, águas de características oceânicas, toda água de qualquer oceano serve. Diluir um pouco o perfil costeiro dela, tá? Porque ela, com padrão oceânico, a gente dilui esse perfil costeiro. Embora a gente não tenha como evitar isso totalmente, pelo fato da gente estar pegando sempre água na costa, né? Mas não tem como pegar o volume de água de mar aberto necessário que a gente precisa. Enfim, uma vez que a gente começa a captação da água, ela já começa a filtração na hora do bombeamento. Ou seja, nessa ocasião já colocamos um shark bag ali, na entrada do caminhão pipa mesmo, tá? Já aliás, é um caminhão-pipa que a gente sempre contrata o mesmo. Um rapaz que já tem todo o cuidado de trazer o caminhão limpo, para que a gente possa fazer o uso da água e não ter contato com resíduo de água mineral, de espécie alguma. Feita essa primeira etapa de filtragem, shark bag mais fino, personalizando, e assim vai. Ela é enorme, o shark bag é muito grande mesmo. Pode suportar uma vazão de motobomba, que a motobomba entrega, e olha que não é pouco. Coisa de 20 mil litros hora, direto, passando.
Bom, quando o caminhão chega na área da estocagem, a água é filtrada mais uma vez, e aí a filtragem agora é com ciclo-micro, né? Uma filtragem bem mais fina, baseada em filtro plisado do tipo Big Blue, aqueles filtros grandes que precisa de vazão para poder descarregar e passar o produto. Não dá para ser uma fritagem excessivamente fina nessa etapa. Bom, a água é estocada e a reserva alcalina dela é corrigida assim. A gente eleva cerca de meio ponto da reserva apenas. É um ajuste muito fino. Então, a gente joga mais ou menos ali para 7. Normalmente, a gente encontra uma reserva, um DKH, de 6,5. E é bem na extração. Na extração, essa água, agora sim, ela pode ser filtrada de maneira bastante fina, entendeu? Se você faz uma TPA de 10%, 20%, não é necessário corrigir reserva alcalina, não é necessário nada disso. Mesmo que a água do mar ela pode ter no Brasil especificamente uma densidade, uma salinidade de 1025, 1026, até mais. Eu já tive a ocasião de receber com 1026. Isso também não muda. Monitorando a sua água do mar constantemente, a sua densidade constantemente, ao longo da reposição, das TPA ao longo do mês, você consegue, com um bom sistema de reverso osmose ionizado, calibrar e equilibrar isso. Tanto que a água que vem, ele não usa RODI, ele não usa reverso osmose, porque ele não corrige a salinidade. Por isso que, às vezes vem 1025, às vezes 26. Alberto, isso não faz mal? Não, não faz mal, não interfere em nada. Mas foi em função disso, da qualidade da água, e principalmente dessa questão da tridáquina, que um cliente esses dias falou: Alberto, eu recebi uma tridáquina, eu ganhei, pequenininha, e assim eu falei, cara, toma muito cuidado, porque tridáquina ultimamente vem sendo um produto meio complicado. Foi aí que ele falou: por que você não faz um vídeo de tridáquina? Aí eu atendi aos pedidos dele, e mais ao pedido de outra pessoa, e conversando com um monte de gente, eu fui atrás. Eu realmente, ao invés de pegar a opinião de A, B, C, D, E, o que foi que eu fiz? Eu fui na minha biblioteca e 2 livros específicos de 4 autores muito assim significantes no mundo aquarista, os 2 alemães, o Jakob Nielsen e o Steve Fossa, né? No livro Aquarium, Reef Secrets. Olha, legal, né? E um outro livro que eu peguei também de 2 autores americanos, também relativamente conhecidos, Julia Spoon e Charles Delbecq, do livro The Reef Aquarium, o volume 1, onde ambos possuem capítulos sobre tridáquina. Existem livros, e muitos que estão aqui me assistindo devem possuir livros que falam a respeito disso. Mas com toda a dificuldade que existia nos anos anteriores aos LEDs, tridáquina ia muito, mas muito bem. E foi aí que eu resolvi ler, eu vou ler, para chegar em algumas considerações finais aqui, ok? Bom, basicamente o que a gente tirou disso? Luz, cálcio, abstinência de predadores e a presença do bicho. O bicho, eu não vou entrar em tipos de tridáquinas, isso é infinidade de cores, espécies de tridáquinas, regiões relacionadas a diversas regiões do planeta, enfim. Mas o que elas compartilham em comum, isso eu vou trazer. Não vou trazer a biologia, a anatomia das tridáquinas, essa parte não é o intuito desse trabalho aqui. Então vamos lá. O manto, que é aquela parte, a carne, a polpa, tá? Então vamos lá. Vamos lá. O tecido sifonal ou manto contém a maioria das zooxantelas, bem como células fixas, chamadas de iridóforos, que contêm numerosos pigmentos, principalmente pigmentos na gama dos azuis ao marrom, ok? Ou do verde ao amarelo. As combinações entre esses pigmentos dão origem a uma vasta gama de cores e padrões que tornam essas conchas tão desejáveis pelos aquaristas marinhos. No entanto, a principal função dos pigmentos é proteger o molusco contra a luz excessiva e a radiação ultravioleta. Traz as referências biológicas no artigo, biográficas no artigo, eu não vou entrar em questão sobre esses detalhes.
Se as conchas não receberem a intensidade e a qualidade de luz adequada, de novo, quantidade e qualidade de luz, perderão rapidamente as suas cores brilhantes. A perda da cor brilhante faz com que a coloração marrom subjacente da zooxantela se torne visível. A menos que as condições melhores, as zooxantelas também podem começar a desaparecer e o molusco adquirirá uma cor marrom esbranquiçada. Bem tópico de um grande problema, bem próprio a um grande problema. Uma vez atingido esse estágio, a morte se seguirá em breve. Vimos conchas esbranqueadas que foram altamente iluminadas por iluminação de iodetos metálicos, lâmpadas de vapores metálicos, e embora esta iluminação seja normalmente a ideal, o branqueamento pode ocorrer quando existir o esgotamento ou a falta de alguns elementos, em especial o iodo. Águas com baixo teor de iodo, né, sem o iodo, é fatal. Água limpa demais para tridáquina, no sentido de óleos, elementos e elementos traços, é problema. Por isso a água natural é top, né, Alex? As tridáquinas possuem ele usa o termo óleos ao longo das bordas do tecido do manto, do sifonal, e alguns exemplares, como a crócia, a máxima, também podem apresentar esses óleos no topo dos tubérculos, elevados e espalhados pela superfície do manto. Esses óleos são usados principalmente para detectar sombra, alertando o molusco sobre a passagem de predadores em potencial. Tanto que a gente até brinca, né? Quando tem tridáquina, você passa a mão em cima assim, ela instantaneamente é um reflexo violento. Tá? Os olhos também são sensíveis à luz verde, eu vou repetir. Os olhos, esses detectores fotossensíveis, são sensíveis à luz verde, à luz azul e à luz ultravioleta. Esses três são um alerta para a tridáquina. Acredita-se que essas sensibilidades ajudam o molusco a se orientar em direção ao sol, a fim de expor ao máximo suas zooxantelas. Mesmo as conchas que estão deitadas de lado, esticam seu manto em direção à luz, dada a transparência das águas dos recifes, à luz ultravioleta, esses olhos também poderiam funcionar para detectar quantidade excessiva desses comprimentos de onda que são potencialmente prejudiciais. Os moluscos tridáqunios também possuem órgãos concentradores de luz em seus mantos, chamado de órgãos hialinos. Estas são janelas translúcidas que permitem que mais luz sobre as bolsas de zooxantela atinjam o molusco, aumentando ainda mais o seu metabolismo. Sobre a nutrição, a maioria desses moluscos obtém de nutrição. Deixa eu dar uma parte antes de falar da nutrição, porque aqui no livro do Fossa e do Nielsen, The Reef Secrets, lá, o Aquário Reef Secrets, ele menciona que são animais sem sistema digestivo, não tem sistema digestivo, e que por conta verdadeiro, tá? E que por conta disso não necessitam de alimento. Elas utilizam apenas a simbiose, com a questão da simbiose com as zooxantela, né? E a absorção de elementos através dos sistemas osmóticos que eles possuem. Mas vamos lá, o que o Julian e o Dilbeck trazem a respeito da nutrição? A maioria dos moluscos obtém nutrição de uma variedade de fontes, bem como alimentação por filtração e absorção de compostos orgânicos dissolvidos na água, né? Os moluscos tridáquinos deram um passo além ao abrigar as algas simbióticas, as zooxantelas, que fabricam alimentos para eles, assim como os corais hermatípicos. As zooxantelas dos moluscos estão localizadas dentro dos túbulos zooxantelares, que se estendem do estômago até o tecido do manto e não dentro das células individuais como são os corais, ok? Através da fotossíntese, a zooxantela fornece ao molusco os mesmos produtos que os corais recebem, ou carbono na forma de glicose e aminoácidos, como a alanina, etc.
Sob luz suficiente, a zooxantela pode fornecer 100% da necessidade respiratórias de carbono dos moluscos. Em trocas, a zooxantela utiliza os resíduos nitrogenados pelos moluscos, produzidos por esses, principalmente amônia, como fonte de nitrogênio. Né? Este método de reciclagem de nutriente beneficia muito os tridácnios, permitindo-lhe utilizar uma fonte interna de alimento altamente eficiente, que minimiza a perda de energia entre os níveis tróficos. Também foi demonstrado que os rins dos tridácnios contêm grande quantidade, ouve isso, grande quantidade de fosfato de cálcio. As áreas com baixo teor de fosfato, como são normalmente as águas dos recifes, é tentador especular sobre o possível papel que esse fosfato poderia desempenhar na nutrição das zooxantelas, no entanto. Moluscos sem... Na nutrição da zooxantela, perdão. No entanto, moluscos sem zooxantelas também apresentam depósitos desse fosfato de cálcio. O manto grande é complicado e não é apenas eficiente na captura de luz, mas também na absorção de nutrientes dissolvidos da água do mar. A luz craseado, as zooxantelas do manto absorvem amônia, nitrato, fosfato e sulfato da água circundante e os utilizam para produzir aminoácidos. Isso explica a capacidade dos moluscos em reduzir os níveis dessas substâncias em sistemas fechados. Aquários com tridácnias tendem a ter a redução desses compostos em função da atividade dela. As conchas também podem expandir e contrair o manto à medida que a intensidade de luz muda, dependendo da necessidade de eliminar o excesso da amônia. E, finalmente, foi recentemente demonstrado que a adição de amônia, nitrato, amônio, principalmente na forma de nitrato de amônio, para os sistemas de cultivo, melhorou a taxa de crescimento das tridácnias jovens. A presença de amônio, no entanto, interferiu na absorção do nitrato. O amônio é a fonte preferida de nitrogênio, pois não requer energia para ser absorvida ou reduzido, como acontece com o nitrato. Deve-se salientar, presta atenção agora, que esses sistemas onde foram adicionados são sistemas abertos que recebem troca de água do oceano constantemente. Águas pobres em nutrientes. Num sistema fechado, onde geralmente essas concentrações são de 10 a 100 vezes maiores do que a água natural, não é necessária a adição de amônio ou qualquer outro tipo de fonte. O papel do fitoplâncton na nutrição dos tridácnios não é claramente compreendido. Acredita-se que o fitoplâncton fornece ao molusco parte da sua proteína, mas é mais provável que seja uma fonte de carboidrato. No entanto, como salienta Yonge, em 1975, segundo seu trabalho, a quantidade de fitoplâncton disponível no Recife tropical provavelmente não é suficiente para satisfazer as necessidades delas. Argumenta-se que, uma vez que os moluscos possuem apêndices alimentares, como os guelras, pulpos e um sistema digestivo eficiente, eles devem estar se alimentando efetivamente. Devem. No entanto, as brânquias ainda são necessárias para respiração, expulsão de amônia e possivelmente absorção de nitrato. Os pulpos, eu não sei se a tradução que eu peguei aqui está realmente correta em relação aos termos, tá? Das partes anatômicas da tridácnia. Eles são bastante reduzidos e os sistemas digestivos é usado para expelir o excesso de zooxantela. Além disso, estudos da tridácnia máxima mostraram que zooxantelas podem produzir oxigênio em excesso, muito acima do exigido pelo molusco. Altos níveis de oxigênio são potencialmente letais e precisam ser alimentados, seja pelo manto ou pelas guelras. Especulou-se que os tridácnios realmente digerem sua zooxantela e, na verdade, colhendo o excesso e como fonte de proteína para essa finalidade.
No entanto, vários estudos demonstraram que muitos das zooxantelas dos estômagos, no reto e nas fezes dos tridácnios ainda são viáveis e totalmente funcionais. Zooxantelas encontradas dentro desses tecidos. As zooxantelas são introduzidas em molúsculos juvenis através dos seus órgãos de alimentação e movem-se do estômago do molúsculo para o manto através do sistema tubular. As zooxantelas são geralmente resistentes à digestão e, por isso, não deveria surpreender que células viáveis possam ser isoladas das fezes, né? Células vivas. Se as zooxantelas não fossem resistentes, não poderiam sobreviver o tempo suficiente para chegar ao manto. E isso é facilmente demonstrado em sistemas fechados. Uma vez que se observa frequentemente que as conchas libertam fios finos e castanho dos seus sifões exalantes, especialmente após períodos de estresse, quando examinados ao microscópio, pode-se observar que esses filamentos são compostos principalmente de zooxantelas vivas. E até é possível de cultivar essas zooxantelas expelidas, uma técnica potencialmente útil para aqueles interessados nas criações da tridácnida. Em resumo, os produtos fotossintéticos da zooxantela podem ser a principal fonte de nutrição desses molluscos. Outras fontes, como nutrientes dissolvidos na água circundante e o fitoplâncton em zooxantelas senescentes, podem contribuir também em menor grau. Olha só, é muito detalhe, é muita biologia, coisas que, de fato, para aquele que está interessado em ter a sua tridácnida no aquário, nem é de tão, assim, tão importante assim. Mas algumas coisas ele menciona. Por exemplo, a presença de peixes na família das donzelas, a presença de o Six Line e outros racers da vida, né? São peixes que muitas vezes são muito bem-vindos no intuito de serem predadores dos predadores da tridácnida. Quando você comprar, a tridácnida ela tem que estar com seu manto, de preferência aberto na hora da compra, nunca fechado, para aí ela só se fecha na hora da coleta. O bicho, que é o pezinho, é o pedúnculo embaixo do pé dela, né, assim, ela tem uma espécie de uma cola, ela é aderida, ela literalmente ela é presa. Se você vai pegar a tridácnida e ela está solta, não, é só você colocar uma concha, porque ela vai soltar e ela vai prender. Não faça isso, não caia nessa. Se o bicho estiver rasgado, não estiver na tridácnida, e se a gente não conhece, a pessoa que não conhece, não tiver como diagnosticar isso corretamente, é comprar e morrer. A tridácnida tem que estar presa, e muito bem presa, a um substrato de fixação, uma rocha, que seja um tabletezinho, né, de coral, essas pilatezinhos que o pessoal usa, esse tabletinho, enfim, não importa, mas ela precisa estar presa e muito bem presa. Tá? Uma segunda coisa, quando você compra, é providenciar a desinfecção, né, a descontaminação. Uma lupa, de preferência, uma lente boa, vai com uma lupazinha, sabe, legal, uma coisa que aumente bem mesmo. Oculares de telescópio, eyepiece, né, oculares para telescópio, essas de 30 vezes de aumento, de 30 milímetros, oculares de 20, a partir de 15, 20, 30 milímetros são excelentes para isso. Você encosta o ocular no olho, traz o organismo para perto, acha o ponto focal, a distância focal correta e analisa. Pequenos caramujos, aqueles em formato de cone, coniformes, branquinhos, que é muito comum vir aderidos no pé dessa tridácnida, vai matar a sua tridácnida. Elimine uma pinça, com bastante cuidado, raspe isso tudo. E, claro, luz, qualidade de água, cálcio, não pode faltar à sua tridácnida. Não se importe estar injetando alimento para ela. Como foi dito, um aquário bem iluminário, com água de qualidade, uma boa quantidade, e a colocação de hidróxido de cálcio, cloreto de cálcio, sistema Balen que seja, tudo mais, já é mais que suficiente. A questão é que, como ela precisa de muita luz, um sistema de iluminação de LED, para dar conta de iluminar, viu que ela é sensível à luz verde e à luz azul? Pense nisso. Estudos demonstram e comprovam isso. Então, é preciso oferecer à sua tridácnida uma condição excepcional. Nós estamos falando de tridácnidas que viveram durante 30 anos em cativeiro, e nós temos, assim, vários aquaristas amadores no Brasil e no mundo,
onde mantiveram suas tridáquinas embaixo de iluminação de 250, 150 watts, em aquários de 40 centímetros, 30, 40, pequenos, com HQIs de 70 watts, até 150 colocados mais alto. Elas vivem em águas rasas, muito claras, muito límpidas, com uma alta taxa de qualidade de pureza, baixos níveis de nitrato, de fosfato, de todos esses compostos tóxicos. O sistema que a gente preconiza, dentro do que a gente faz, onde a gente consegue abaixar fosfato, nitrato de uma forma mais natural, é muito bem-vindo. TPAs e uma água de muito boa qualidade é essencial. Óleos elementos, como o iodo, como foi dito, essencial, ela precisa ter. Então a suplementação com o AQ iodo da AquaShow é muito bem-vinda nessa situação. Aliás, toda a linha de suplemento está aqui, ó, linha de suplemento AquaShow. Nele você vai encontrar tudo que ela precisa como um adicional à qualidade da água que você necessita para a sua tridáquina poder ter uma boa saúde, uma saúde adequada. Infelizmente, hoje, a quantidade de tridáquinas que morrem em sistemas domésticos comuns, e isso eu estou falando de aquários com excelente qualidade, com vários tipos de coral de excelente qualidade, tem sido muito grande. E o principal fator é, sim, a iluminação. Aquilo que serve para o Mushroom, para a Ricórdia, para os LPS, para alguns SPS, não vai servir para a sua tridáquina. A tridáquina, ela tem uma exigência à parte, tanto que na minha época, né, eu coloquei uma tridáquina, ela viveu, eu fiquei com essa tridáquina por... Olha, foi em 97, se não me falha a memória, foi logo que eu publiquei meu livro, essa tridáquina ficou comigo, era uma verde e amarela, coisa linda, lindíssima, dourada com verde, assim, um amarelo dourado. Ela ficou, eu tenho fotos dela, não sei se eu vou encontrar, se eu trago aqui para vocês. Essa tridáquina ficou comigo com 97, 98, 99, 2000, 2001, eu mudei de casa. E pasme, na hora de fazer a retirada de dentro da água, eu levantei a rocha, ela tombou do lado e o bicho rasgou. Eu não lembro, mas acho que eu chorei no dia. Rasgou e foi, não teve jeito. Depois eu levei ela para o aquário, fiz a mudança da casa, botei ela no aquário de volta. Ela estava exatamente embaixo de uma lâmpada igual a essa, de 150 watts. Era um aquário de 80, 40, 50. Ela estava no centro do aquário, na parte, né, bem baixo da luz. E era uma única luz de 150 watts que eu tinha nesse aquário. Um HQI 10.000K. Aquário amarelo, feio, cheio de coral crescendo, para tudo que era lado, enfim. Mas, perdeu o bicho, já era. Não teve como ela recuperar. Poucos dias ela veio necrosar e morrer. Então, o importante disso tudo é que, assistindo o vídeo todo, vai anotando os tópicos que a gente falou, uma aqui, outra ali, um jogado lá, outro jogado cá, e toma cuidado, toma cuidado. Se você não tem realmente um sistema de iluminação diferenciado, de qualidade, e quando se fala qualidade não é preço, tá? É quantidade e qualidade. Não adianta você ter uma lâmpada de 30 watts, de excelente qualidade, e querer ter a sua tridáquina num aquário de 50 centímetros e botar ela aqui embaixo. Não vai virar. Mesmo que você bote embaixo. É uma luminária de 70 watts, top, das melhores, das mais... 8 mil reais eu paguei nessa luminária de 70 watts, tá aqui embaixo. Num aquário de 50, não vai virar. Bota ela aqui em cima, pertinho da luz, ok. Atente a isso. Se depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não deu certo, tá tudo ok, sua tridáquina foi para o espaço, sua lâmpada, seu sistema não é tão top assim como você pensa que é. Ok? Joga um HQI 12, 14K, 150 watts, pertinho da superfície, bota a sua tridáquina, toma conta dos restos, garanto que você vai ter sua tridáquina linda, espetacular. Existia um aquário aqui em São Paulo, de um arquiteto, eu não lembro o nome dele, meu Deus, mas era um aquário acho que de 2, 3 metros de comprimento, 80 de largura, 60 de alturas, no chão. A gente sentava nos almofadas para ver esse aquário. E ele era repleto de SPS, de corais de acrópora, e tinha muitas tridáquinas. E ele era todo iluminado por HQIs de 250 watts nessa época. Gente, era maravilhoso esse aquário, eu não lembro o nome
da pessoa, um dia se eu me lembrar, vou perguntar para o Marcos Corradini, ele vai me lembrar quem que é. Mas enfim, eu acho que o recado foi dado, trouxemos. Curso básico de aquarismo, nele você vai achar muitas informações, onde você vai ter bastante start para saber o que fazer. Tá? Além disso, o livro Aquários Marinhos de Recife de Coral, corais, montagem e manutenção, juntamente com suplementos Aquashow, cálcio, buffer, magnésio, iodo e carvão ativo sem fosfato. Que mais? Luminárias Aquashow, as híbridas. Quer ter uma tridáquina? Fala comigo. Eu vou fazer um projeto para você daquela iluminação que você vai ter a bela tridáquina que você quer. E que mais? Não caia em cilada, hein? Tem luminária Aquashow no mercado, que não é luminária Aquashow. Fala comigo. DDD 11 986 48 8382. O livro Aquários Marinhos, Aquários de Recife de Corais, do Rômulo Queiroz, meu amigão aqui, ele está com uma promoção especial, viu, pessoal, para o livro digital. O livro vale muito a pena, eu tenho meu exemplar, está autografado, né, com a dedicatória, tudo. Quem tiver interesse aí, ó, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá? Vale muito a pena. Eu tenho outros vídeos falando sobre os livros, e quem tiver alguma dúvida e não conseguir, fala comigo que eu encaminho aí, dou o contato do Rômulo para vocês, tá bom? Enfim, vamos lá. Fechou? Fechou? Cadê meu companheiro Leus? Estão ali, tão bonito. Todos eles. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família. Obrigado à minha esposa. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Fui. Mas eu volto. Com toda certeza eu volto. Tchau.